Algum auxílio pecuniário para quem tem TDAH comprovado, diagnosticado? Não, não existe isso, nem lei, nem nada nesse sentido. Aí entra algumas coisas que as pessoas estão confundindo. Por exemplo, TDAH não é considerado deficiência no Brasil, deficiência jurídica, digamos assim. E isso é um ponto bastante controverso e polêmico, porque em outros países ele é considerado deficiência, né? Como por exemplo Estados Unidos, como acho que Colômbia, aqui próximo a nós, parece que a Austrália também, enfim. E o que isso implica? Repete a pergunta. Se existe algum auxílio pecuniário para quem tem diagnosticado TDAH? Isso, exatamente. Então, voltando aqui. Vou falar do auxílio pecuniário, Tá bom. mas eu preciso passear em outro ponto, que é o seguinte. Teve um caso de uma pessoa, não é considerado deficiência, teve um caso de uma pessoa, uma mulher, que passou, acho que no concurso da Caixa, isso deve ter uns 2 ou 3 anos, e ela conseguiu passar como deficiente. E aí, essa história, parece que teve uma briga na justiça, porque deu ganho de causa para a pessoa. Ela passou como deficiente, vaga de deficiente, na Caixa Econômica, se eu não me engano. E aí, esse assunto vazou, foi para a imprensa, e como é que a imprensa publicou? Pessoa com TDAH, mulher com TDAH, passa como deficiente no concurso da Caixa. Todo mundo copiou e colou esse trecho. Só que se você entrasse ali, se você lesse o processo, a gente sabia que a menina tinha TDAH, deficiência intelectual, disgrafia e mais uma série de comorbidades. Então era uma pessoa que TDAH era um dos dedos, mas ela tinha 5 dedos. Uhum. E provavelmente esses outros 4 dedos foi o que possibilitou que ela entrasse como deficiente. Entendeu? Embora é o seguinte, a gente sabe que a questão existe a questão da deficiência biopsicossocial, avaliação biopsicossocial, para saber se a pessoa realmente tem direito a alguma coisa ou não. Né? Por exemplo, se a pessoa tem uma criança com TDAH, tem UDI e é baixa renda, ela tem muito mais chance, embora ainda meio remoto, de conseguir algum tipo de auxílio. Tá? Agora, voltando para a sua pergunta. Então, tudo é um grande depende. Se você tiver apenas TDAH clássico, você não é deficiente considerado, você não tem acesso à vaga especial, você não tem acesso a nenhum tipo de ajuda do governo e nada nesse sentido. Agora, se você tiver comorbidades importantes, for feito um laudo ali na equipe da perícia do governo, e aí chega-se a uma conclusão que você precisa de alguma coisa, pode ser visto, isso pode ser conseguido. Mas é muito exceção da exceção. A priori, a princípio, não tem. E aí a gente entra numa outra questão também, vou pegar o gancho, que é o tal do cordão de girassol, Sim. que as pessoas falam. Cordão de girassol é o seguinte, existe uma leva internacional, isso parece que começou nos aeroportos do Reino Unido, se eu não estou bem certo, e lá começou tipo assim, olha, quem tiver aqui com colar com o símbolo do girassol, significa que você tem alguma deficiência oculta, o nome é esse, deficiência oculta, e aí você teria uma fila preferencial, alguma coisa nesse sentido. A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão, ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Na frente, você vai ter problema, porque isso não está regulamentado no Brasil, digamos assim, né? Então você pode enfrentar problemas. O que aconteceu aqui no Brasil recentemente? O TDAH não é considerado deficiência, nada mudou nesse sentido, mas pegou-se uma lei, que é a Lei 13146 de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que estão inclusos diversos transtornos, como, por exemplo, o autismo, deficiência intelectual, pessoas que têm uma deficiência física de movimento, de audição, cadeirante, uma pessoa que seja surda ou cega, alguma coisa nesse sentido. Todas elas são abraçadas por essa lei. Pessoas que têm alguns outros transtornos, como, por exemplo, TDAH, a dislexia, disgrafia, descalculia, TOD, transtorno opositor desafiador, são transtornos que não são abraçados pela LBI e nunca foram, tá? E aí o que chegou essa lei do cordão de girassol? A lei do cordão de girassol falou, então, pega-se a lei 13146, que é a LBI, acrescenta um parágrafo versando sobre o cordão de girassol. Isso inclui o TDAH? Não. Porque o TDAH não faz parte da LBI. Não é uma lei que diz assim, TDAH agora tem direito ao cordão de girassol. Não fala. A única coisa que essa lei do cordão fala pega-se uma lei já existente e acrescenta-se o parágrafo tal.
mas não acrescenta nenhum novo transtorno. E isso gerou uma dificuldade. O que as pessoas têm feito? Eu acredito que é muito difícil alguém pedir um laudo para você numa fila de banco. Pode ser que exista, e se você tiver apenas o laudo de TDAH, pode ser que você tenha problemas. Mas eu acho que isso não deve acontecer na vida real. Tem um outro fator também que as pessoas precisam perceber, que é o seguinte: eu, uma pessoa com TDAH, eu consigo esperar impacientemente numa fila de 2 horas. Vou xingar, vou espernear, vou ficar andando para um lado para o outro, mas eu consigo. Tem outras pessoas que realmente não conseguem, porque a mente humana ela é muito complexa, existe um degradê de sintomas. Então, a partir disso, você pode encontrar pessoas que realmente, assim, cara, não consigo. Ou uma mãe que tem um filho com TDAH, com uma hiperatividade extremamente agitada, que ela realmente precisa desse socorro de ter um cordão de girassol para que ela consiga demorar o mínimo de tempo possível ali. E não se trata de alguém que está querendo passar a perna, passar na frente, nem nada disso. Então, vai depender muito do caso da pessoa, dela se sentir confortável e de que ela achar se tem necessidade para o caso dela. Então, eu respondi várias perguntas nisso daí, mas eu acho que a questão vai da situação específica de cada um. O TDAH oficialmente está abraçado pelo cordão girassol? Não. Mas a pessoa que tem TDAH e sentir essa necessidade, ela pode muito bem vestir, seguir. Acredito que ninguém vai cobrar, ninguém vai ficar olhando isso com lupa e a vida vai funcionar. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.